Mas, como eu tinha dito na aula anterior, espero que esteja agora a gravar. Como eu tinha dito na aula anterior, tanto o teste de inteligência como o teste de conhecimento é, no fundo, para preparar psicologicamente e preparar intelectualmente para o tipo de matérias que nós vamos abordar. E eu queria hoje introduzir a matéria fundamentalmente sobre aquilo que é o coração dos conteúdos do nosso curso, Economia do Desenvolvimento. Vocês estão a ver este mapa, estão? Estão a ver o mapa aqui do mundo? Estamos sim, docente. Sim, docente. Este mapa do mundo, que se reporta ao Gapminder, referente aos dados de 2015, coloca os países na horizontal em função do PIB, em função da renda per capita dos países, e coloca nesta vertical o nível de esperança de vida, lá a aproximação ao variável correspondente à esperança de vida ou às condições de saúde. Os países estão distribuídos ao longo deste corredor. As bolas grandes correspondem ao tamanho da população, portanto, o tamanho das bolinhas é proporcional ao tamanho da população, e por isso vem aqui, esta em vermelho, a Índia, a outra a China, o Japão, Estados Unidos, Moçambique está aqui. Vocês estão a ver, conseguem ver o indicador, não? Sim, docente. Sim. Yeah. Ok. Portanto, esta é a fotografia do mundo em termos do crescimento económico, a comparação entre o crescimento e o desenvolvimento. Se nós considerarmos o income, a renda, o PIB, a riqueza criada por um país, e colocarmos os países, portanto, nós temos aqui abaixo de $1.000, isto é a medida de paridade de poder de compra, não é o dólar americano, é a medida comparativa, 52.000, 4.000, 8.000, 16.000, 32.000, 60.000 e 128.000. Ou seja, tem países que estão com um per capita acima de 100 e tem alguns países que estão com um per capita abaixo de 1.000. Moçambique está aqui pouco mais de 1.000. Está aqui. Esta é a fotografia que nós temos e, como eu dizia, houve uma estudante que colocou a preocupação de como é que se faria, se o curso era mais ou menos teórico. Aqui podem ver que temos uma radiografia, uma fotografia do mundo empírica, dos dados calculados com base nas variáveis que nós temos, mas por trás disto está exatamente o sentido de crescimento e de desenvolvimento. Há aqui uma mistura em que se sobrepõe e muitas vezes o próprio crescimento económico é apresentado como aproximação para o desenvolvimento, mas nós sabemos que o desenvolvimento vai mais além do que o próprio crescimento económico. Vocês já deram estes conceitos, definitivamente, já não estando no nível em que estão, já deram estes conceitos, mas como eu vos disse, nós vamos aprofundar usando a teoria e aplicando. Depois, no final da apresentação, havemos de fazer referência ao trabalho prático
que vai iniciar e que será apresentado, que vocês vão começar a fazer podem começá-los a fazer a partir de hoje ou de amanhã até o dia 4, penso que de junho. Esse será um dos primeiros trabalhos para o qual vocês vão ter que usar 2 destes países que estão aqui, cada um terá os seus países, e vão comparar na relação entre o que é desenvolvimento, o que é crescimento económico, o que é crescimento demográfico, nesse sentido. Antes de prosseguir com a parte mais analítica, eu quero vos apresentar uma ideia, uma simulação do que foi o processo que chegamos aqui. Nós estamos aqui, nesta altura, esta é a fotografia do mundo em termos de distribuição dos países neste corredor, mas a questão que se põe é qual era a fotografia há 50, há 100 anos, há 200 anos atrás? Como é que isto evoluiu? Portanto, o processo de crescimento, o processo de desenvolvimento, no fundo, é o foco, é o conteúdo, é o objeto de estudo da nossa disciplina. Um processo que não é um processo que tenha uma longa história, tal como agora está a acontecer, relativamente curto em comparação com o que aconteceu na humanidade, mas é perceberem que esta fotografia que vocês estão aqui a ver é o resultado de um processo muito, muito particular que aconteceu praticamente nos últimos 3 séculos. 2 séculos é que realmente nos trouxe aqui. E eu quero que vocês vejam, e aqui vou-vos apresentar uma simulação que foi criada exatamente pelo autor desse livro Factualness, e que o tal autor Rosling, que morreu, infelizmente, em 2017, e que teve um papel muito importante no uso dos dados para que possamos entender de uma forma mais dinâmica a situação dos países. Olhem para a situação aqui e vejam. Vamos reportar a 1800. Em 1800, vejam onde é que estavam os países. Aqui neste canto, praticamente a maioria deles com um PIB per capita de 500 a 1000 dólares por pessoa, todos eles praticamente encostados neste canto aqui inferior, para além da renda, que é medida por esta horizontal. Vejam também a esperança de vida. A esperança de vida dos países, praticamente toda abaixo de 40, a maioria à ronda dos 30, ou seja, em 1800, por volta de 1800, a população tinha uma esperança de vida de 30 anos. Tinha 30 anos, em média. Isso, quem diz os países que hoje são muito desenvolvidos, que têm 80, acima de 70 anos, estavam também neste quadrante. 30 anos, podem imaginar o que é que significa uma sociedade cuja esperança de vida basicamente depende das condições do ambiente, depende das condições da natureza, em que as pessoas, tal como os outros seres vivos, se adaptam ou não adaptam, e era nesta base que as sociedades existiam. Portanto, em 1800, o mundo estava mais ou menos situado aqui. E é este processo que nos vai colocar em 2000, na atualidade, no presente século. Então, vamos pôr esta simulação. Nós temos, então, aqui a renda dividida, deixa-me tirar isto aqui, a renda dividida em 4 níveis. O primeiro que vai até 2000, o segundo que vai mais ou menos por volta de 2000 a 4000 e tal, depois tem o terceiro e depois tem o 4 quadrado. Antigamente,
e isto é um aspecto que vocês vão ter presente. Em geral, a teoria económica dividia os países em desenvolvidos e subdesenvolvidos, ou em vias de desenvolvimento. Acontece que o próprio Rosling questionou o Banco Mundial por utilizar esta terminologia, porque essa terminologia já não é válida, já não é correta, porque a maior parte dos países já não estão neste nível aqui em baixo. De qualquer maneira, vamos só apreciar qual foi a evolução da humanidade nestes dois séculos. Vejam os países. Portanto, estamos a partir de 1825, estamos a 26, 1840, 1850, 1890, 1900. Em 1900 o mundo estava mais ou menos aqui. Temos aqui os Estados Unidos, temos aqui a Alemanha, a França, a Rússia, o Japão. A China ainda está aqui no nível praticamente em que estava 100 anos antes. A Etiópia, Moçambique há de estar por aqui perto. Vamos lá ver, tem aqui esta barra que nos permite verificar Moçambique, onde está Moçambique? Moçambique está aqui, em 1904, e o mundo estava, nesta altura, a divergir. Onde é que está o Moçambique? Portanto, Moçambique estava a divergir daquele grupo em que nós nos colocamos no início. Bem, vamos continuar no presente século. No presente não, no século passado, século XX. No século XX, vejam como é que o mundo se diversificou, a desigualdade foi enorme, mas há um processo que estamos a ver, é os países a sair deste quadrante e todos a voar para este. Ok? Em 2000 estamos aqui. 2003. Portanto, o que é que nós podemos de imediato já pensar em termos de crescimento e de desenvolvimento? É que, por um lado, tanto o crescimento económico como o desenvolvimento, no fundo, significa sair deste quadrante, ao longo desta linha, e para ir para este quadrante. O que é este quadrante? É um nível de renda elevado, per capita, e uma esperança de vida elevada também na média da sociedade. Portanto, em 2000, no início do presente século, 2003, nós temos a China aqui, já com uma esperança de vida acima dos 70, temos e uma renda per capita de 4.700, temos aqui em cima o Japão, temos aqui os Estados Unidos, e temos alguns países pequenos, por exemplo, a Cuba está aqui, que tem uma renda de $5.000 per capita, mas com 70, quase 80 anos de esperança de vida. Os países africanos, está aqui Moçambique, que ainda está em 600 e poucos dólares per capita. E uma esperança de vida de 50. Ou seja, ganhou de 30 para 50 em 200 anos. Ganhou 20 anos de esperança de vida. E, prosseguindo, nestas 2 décadas, nós basicamente estamos praticamente em 2020 aqui. Ou seja, se tirarmos daqui a China, para uma coisa, esta é a fotografia em que nós nos encontramos presentemente. Portanto, independentemente das teorias que nós viemos a seguir, a escolher,
há um aspecto que, no fundo, vocês podem reter já como imagem, é que a nossa cadeira, ou a teoria toda económica, a macroeconomia que vocês estiveram a estudar, ou estão a estudar, alguns que ainda não tenham feito, no fundo, é uma teoria que procura explicar este processo que aconteceu essencialmente nestes 200 anos de crescimento, de desenvolvimento e o que é que contribui para este processo de maneira a garantir que a renda, as condições de vida e as pessoas melhorem o seu padrão de vida. Portanto, eu apresento-vos isto por duas razões. Uma, para que vocês tenham presente já a imagem empírica, factual, dos dados que as variáveis nos permitem revelar, e que elas, no fundo, são a operacionalização dos conceitos, dos modelos, da análise que é feita ao comportamento da economia e ao comportamento das outras variáveis que dizem respeito à sociedade. O interesse disto é que, mais uma vez, vocês devem ficar com mais curiosidade em fazer o Quiz 2, porque o Quiz 2 aborda aspectos exatamente sobre algumas questões que estão implícitas aqui, relativamente às condições de vida, relativamente ao desenvolvimento, sobre aspectos socioeconómicos, e por trás tem a cultura, tem etc. Portanto, há alguma questão que queiram colocar aqui, por enquanto? Algum comentário? Balbina. Balbina está? Sim, professor. Alguma dúvida? Não, me parece que está claro. Está claro? Ok. Então vamos prosseguir. E vamos prosseguir, então. Esta questão foi basicamente para vocês visualizar o que agora vamos tratar de forma mais abstrata, mais analítica sobre o conceito de crescimento e de desenvolvimento. Antes de prosseguir, já agora deixem-me perguntar um de vocês, quem se oferece, qual é a diferença que encontra, ou que encontrou nas cadeiras, entre crescimento económico e desenvolvimento económico? Quem é que quer responder a isso? Bom, até onde eu pude perceber, né? Crescimento econômico tem a ver com o aumento da produção do país em termos monetários, né? E o desenvolvimento econômico tem a ver com a melhoria das condições de vida da população no geral. Ok, pode ser uma ideia. Mas há alguma questão? O que é que pode distinguir? Será que o crescimento económico é só quantitativo e o desenvolvimento é só qualitativo? Bom, dizer que é só qualitativo, quantitativo, não é assim, né? Porque quando há crescimento econômico, até certo ponto, também há melhorias em termos qualitativos, né? Uhum. E quando há desenvolvimento, não é possível uma economia desenvolver sem que ela cresça, né? Mas há casos em que o país pode aumentar o seu nível de produção, né? Mas sem melhorar aquilo que é o estado de bem-estar da população no geral. Como é o caso de um país que o seu PIB cresce, mas de uma forma concentrada em certos pontos do país, né?
mas as pessoas mais desfavorecidas continuam desfavorecidas. Porque quando se Mas, mete o crescimento... Mas, por exemplo, se nós dê lá uma variável de crescimento económico, uma variável de desenvolvimento económico e uma variável de desenvolvimento humano. Como economista. Yeah. Okay. Uma variável de crescimento econômico é o PIB, né? Agora, uma variável de desenvolvimento econômico, podemos ter, por exemplo, acho que o PIB per capita, né? E uma variável de crescimento humano, não é isso? Desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano. Essa aí, não estou aqui com uma ideia assim que... Vocês não deu alguma coisa sobre como é que chama, o índice de desenvolvimento humano? Não. Eu sou de curso de gestão, né? Algumas coisas não tive assim com os economistas, né? Então, é possível que algumas coisas eu esteja um pouco perdido. Ok, mas pronto, talvez, por exemplo, olha, a saúde, temos a questão da saúde. A saúde não é económico, não é desenvolvimento económico, não é desenvolvimento do PIB, por exemplo. Temos o a nível educação. Da alfabetização, exatamente, sim. A educação, temos a saúde, portanto, há um conjunto de variáveis. Ou seja, eu acho que tem uma ideia que corresponde àquilo que, fundamentalmente, a gente vai percebendo que há essa diferença, mas eles se sobrepõem muito. E é este aspecto que eu quero abordar aqui com esta apresentação. Ela tem a data de 2020. No fundo, esta apresentação eu criei-a em 2017, quando eu fiz a minha defesa para professor catedrático e discuti com o júri alguns destes aspectos e, portanto, o conteúdo que eu quero vos apresentar é exatamente relacionado com essa temática, porque eu acho que há alguns aspectos teóricos e mesmo que têm implicações empíricas que os próprios manuais muitas vezes são obscuros ou são confusos e, portanto, é bom estar alertado para isso. Portanto, o tema que eu aqui quero abordar é o crescimento e desenvolvimento económico e apresentar uma conceptualização substantiva e com alcance. O conteúdo, portanto, desta matéria é basicamente contextualizar e problematizar o assunto. Nós já vimos a visualização do vídeo do GapMind que acabei de vos apresentar e então de seguida quero fazer um enquadramento analítico, um debate em aberto sobre o sinónimo e a amálgama, a dicotomia quantidade e qualidade, a diferenciação e complementaridade, e depois as definições operacionais de crescimento económico e desenvolvimento económico e as implicações pedagógicas para a investigação e a conclusão. O objetivo, essencialmente, desta aula é realmente problematizar de maneira a que vocês pensem nos conceitos, na conceptualização que têm, de maneira a que encontrem qual é a substância de cada um e qual é o alcance de cada um. Uma conceptualização substantiva no sentido do reconhecimento explícito das semelhanças e diferenças, das ambiguidades e complementaridades, da interdependência e tensões entre estes conteúdos que dizem respeito aos conceitos centrais de crescimento e desenvolvimento nas teorias modernas de crescimento e desenvolvimento económico. Com esta clarificação substantiva, nós podemos criar uma conceptualização com alcance, porque só uma clarificação conceptual explícita, problematizadora e crítica poderá permitir estabelecer uma boa base analítica e metodológica para a aplicação e operacionalização empírica dos conceitos e variáveis económicas através de ferramentas técnicas que nós, por exemplo, iremos usar, como disse na aula anterior, através da base de dados das contas nacionais da Penn-World Table. Então, em termos de conceptualização do contexto e da problematização,
Eu queria que vocês tivessem presente um outro aspecto, tanto nacional como internacional, e que hoje tem muita relevância para Moçambique. Hoje, toda esta década, nós relacionamos o investimento com a especulação, a falência. Ouvimos dizer que o país esteve falido, o país está falido, não está falido. Há abordagens que estão por trás deste conceito. Olhem para este gráfico aqui. Vocês já ouviram falar da classificação dos países, quando às vezes dizem Moçambique está no lixo. Já ouviram falar nisso? Já ouviram falar que aqui há uns 2 ou 3 anos também Portugal tinha caído no lixo, a Grécia caiu no lixo, a África do Sul está em tendência de cair no lixo. Esta é uma classificação que as agências de notação de crédito fazem de maneira a avaliar o ambiente de investimento dos países, o grau mais propenso para investir ou para especular. E, nessa base, a credibilidade da notação de crédito para permitir o empréstimo ou o investimento, esta referência das agências internacionais de rating, tanto a Standard Poor's como a Fisher, como outras que existem, fazem uma classificação com esta numeração um bocado parece confusa, porque há mais, assim. O que é que eu fiz aqui? Fiz uma classificação paralela, porque, no fundo, se forem a ver esta classificação aqui, corresponde praticamente a 20 valores. Então, como nós estamos habituados à escala escolar de um aluno que tem notas e então tem de 0 a 20, ora, nós podemos criar mais ou menos a mesma percepção como se fosse numa variação das classes. E o curioso que eu reparei é que a linha de divisão entre o ambiente de investimento e o ambiente de especulação, de não investimento, é praticamente a linha onde nós também, na escola, na universidade e na escola, decidimos se o estudante passa ou não passa. Ou seja, se tem medíocre ou se tem mau, ou se tem suficiente, se tem bom, se tem muito bom. Então, isto foi feito em 2016, este gráfico. Algumas coisas alteraram, mas podem ver o seguinte. A Austrália está aqui praticamente com AAA, com 20 valores, ou seja, a Austrália é um ambiente considerado de muita confiança para investir. O Botsuana está aqui com os 14 valores, é um bom aluno. Botsuana, nosso país aqui perto. A África do Sul está aqui com 11 valores, quase a entrar na linha de especulativo, de um ambiente que está-se a deteriorar. Eu suspeito que, pela situação como está, provavelmente vai cair para baixo, para o lixo. Portanto, esta é a linha rating do grau de especulação. Quando se diz lixo ou junk em inglês, tem a ver exatamente com esta linha que fica. Portanto, aqui embaixo é um ambiente especulativo e aqui embaixo é um ambiente de investimento. Investimento no sentido geral, porque muitas vezes depois o facto de um país ter petróleo ou ter gás pode ser um ambiente totalmente de guerra e tem lá um investimento, como por exemplo Moçambique está agora com a situação do Cabo Delgado. Há países, há França, há países interessados no gás. O país pode estar todo em guerra muitas vezes, como esteve a Angola durante vários anos, mas o investimento bastante lucrativo não tem problemas com isso. Então, temos aqui, né, em 2016, Portugal tinha baixado para a linha do lixo. E tínhamos Moçambique no incumprimento, porque depois, a partir do medíocre, o Moçambique passou de medíocre aqui há uns 10 anos, foi começando a cair e passou para péssimo. E praticamente, neste momento, Moçambique, a Grécia melhorou, mas Moçambique
está num estado de quase falência, num ambiente de muito mau ambiente de investimento. Isto é contado pelas diferentes categorias que usa. Portanto, este enquadramento que eu vos dou é para vocês terem presente que também a relação que vamos estabelecer entre crescimento económico e desenvolvimento económico depois influencia este tipo de avaliações que nós estamos a fazer aqui aos países e influencia a própria atitude do investimento, esta relação entre o investimento e o especulativo. Para os especuladores, para aqueles que querem ganhar dinheiro rápido, Moçambique é uma maravilha, porque você pode fazer aqui tráfico de drogas, tráfico disto, tráfico daquilo, e, portanto, para quem quer especular, é uma maravilha. Para quem quer investir de uma forma de proporcionar à sociedade, não é só o investimento estrangeiro, estou a falar do investimento da sociedade em geral, criar um ambiente tranquilo, saudável, protegido, em que não há raptos, em que não há assaltos, em que não há as mortes. E, portanto, este é o ambiente que, por exemplo, tem Botsuana, tem a Austrália, tem, aqui não está o nome, mas tem também a Maurícias. Ora, Portugal neste momento já subiu para aqui, para cima, Moçambique continua no nível de, não é de lixo, é abaixo de lixo, é falência praticamente. Portanto, eu quando trago isto, já há uns 10 anos falava nisto aos estudantes e a maior parte dos estudantes ficavam muito admirados, mas há investimento, então é muito atrativo. Mas a gente vê qual é o ambiente em que estamos. E isto tem a ver realmente com a estrutura económica, mas também com a estrutura social, com a estrutura jurídica, com as condições de segurança, com as condições militares, com o nível de democracia, enfim, aí está todas as variáveis a influenciar. Então, eu lamento dizer, mas muitos de vocês não têm, se calhar, consciência desta natureza, de que nós não entramos no lixo por causa das dívidas ocultas, nós não entramos no lixo por causa da guerra agora, nós já estávamos no lixo, estávamos aqui em cima, estávamos num ambiente especulativo, agora passamos para um ambiente de praticamente incumprimento, porque quando se fala de incumprimento, significa que estamos no nível de 4 valores, 2, 3, por aqui, em que não temos condições para cumprir as nossas dívidas e pagá-las. Tudo isto altera à medida que as condições alteram, mas... Eu estou tentando estudar, não tenho auricular. Diga. Há alguém aí a colocar uma questão ou não sei? Se for, levanta a mão. Portanto, este enquadramento é um enquadramento nacional que eu vos queria colocar para termos também presente que aquilo que nós vamos falar sobre o PIB per capita, o PIB, a produção, a qualidade da produção, a qualidade do desenvolvimento, tem depois ligação com a natureza do investimento que nós vamos ter e com a natureza do comportamento dos investidores, não só estrangeiros, mas principalmente temos que tomar em consideração que a economia devia principalmente depender do investimento nacional. Outro aspecto, ligando às relações das teorias económicas. Este autor é um autor muito conhecido do Financial Times, Martin Wolf, que acompanha as mudanças e os choques do crescimento. E eu coloco aqui ele porque ele é daqueles autores muito ativos e escreveu um livro muito interessante sobre as mudanças e os choques nas décadas passadas, em que ele coloca que as teorias económicas ingênuas ajudam a causar economias instáveis. Por outro lado, os analistas menos convencionais defenderiam que as crises são inevitáveis no nosso presente sistema económico. Apesar das suas enormes diferenças, a escola pós-keynesiana, com a sua desconfiança em relação aos mercados livres, e a escola austríaca, com a sua fervorosa crença neles, estariam de acordo sobre este último ponto, embora discordassem acerca do que causa as crises e sobre o que se deverá fazer quando elas ocorrem. Nós temos por trás
dos conceitos de crescimento económico, de taxa de crescimento, de investimento, geralmente percepções de diferentes escolas económicas, keynesiana, liberal, austríaca, diferentes formas marxista, etc., neoclássica. Temos as diferentes teorias. E isto é importante que nós tenhamos presente, que muitas vezes são influenciadas por diferentes percepções filosóficas e analíticas. Precisamos de um novo tipo de economia. Esta questão sobre o novo tipo de economia morreu um bocado agora no último quinquênio, mas esteve muito forte no princípio da década passada, nos anos 2009, 2008, isso na sequência daquela crise financeira que aconteceu a nível internacional. E as pessoas começaram a pôr em causa a capacidade da economia fazer análises realistas ou fazer previsões realistas. Então, a visualização nós fizemos, o que acabamos de fazer foi o que eu fiz inicialmente com esta fotografia e depois a simulação do mundo. Temos aqui, então, com este panorama que nós vamos procurar fazer as análises económicas do mundo. Vejam que, em termos de evolução da humanidade, há uma coisa que é fantástica, que é a evolução, 200 mil anos, 70 mil, 12 mil, 50 mil anos, há um progresso cognitivo, há um progresso, há uma certa revolução na maneira como o ser humano passa a lidar com o ambiente. Em vez de se adaptar, como fazem os seres vivos em geral, fazem os animais selvagens, fazem os peixes, fazem os pássaros, o ser humano não se adapta, o ser humano transformou, começou a adquirir conhecimentos para lidar com o sol, lidar com o fogo, fez a revolução agrícola, a revolução científica e o processo que hoje nós vimos digital, que é fantástico. Há um livro que nós colocamos na nossa página, vocês podem aceder. Eu convido-vos, vocês leiam esse livro, Uma Breve História da Humanidade, dos Sapiens. Yuval Harari é hoje uma grande personalidade a nível internacional, muito ativo, um israelita, que escreveu um livro fantástico e tem outros mais recentes. E este livro nos dá um panorama desta longa história da humanidade que nos tem por trás. Quanto ao enquadramento analítico, eu queria que vocês, então, agora prestássemos atenção às divergências entre as definições operacionais de crescimento e desenvolvimento. E aqui temos uma ideia muito interessante que Keynes escreveu nos seus livros da teoria da moeda, em que ele dizia que as ideias dos economistas e dos filósofos políticos, tanto quando estão certos como quando estão errados, são muito mais poderosas do que normalmente se imagina. Na verdade, o mundo é governado quase que exclusivamente por elas. Homens práticos que se julgam imunes a quaisquer influências intelectuais, geralmente são escravos de algum economista já falecido. E isto é importante que vocês que estão em vias de terminar o curso de Economia tenham presente que muitas vezes nós estamos perante técnicos, perante políticos, perante profissionais, que dizem, eu só sou prático, eu sou pragmático, eu não gosto de teoria, eu gosto só de ser pragmático. E muitas vezes eles, de facto, na prática, têm implicitamente ali uma ideia que corresponde ou a Marx, ou ao Adam Smith, ou ao Keynes, ou a um diferente economista que já faleceu e que, no fundo, ele ou porque estudou e gostou, ou porque ficaram no subconsciente deles, mas o pragmatismo deles muitas vezes é influenciado pelas próprias ideias. E isto vocês devem adquirir capacidade de analisar para
inferir sobre aquele modelo, aquela sugestão até de política económica corresponde e leva-nos aonde? É uma perspectiva de intervenção do Estado, é uma perspectiva de desenvolvimento do mercado, é uma perspectiva de dependência da economia externa ou dependência da poupança interna. Como é que se relaciona isso? O que é que, no fundo, que ideia está por detrás de uma sugestão determinada, como aconteceu, por exemplo, em Moçambique? Nós começamos, depois da independência, tivemos uma abordagem relativamente diferente. Eu não digo muito diferente, porque não acredito muito daquilo que hoje temos, em certos aspectos, mas tivemos muito diferente no sentido de que a intervenção do Estado, a maneira, o projeto que foi concebido, definitivamente não é o mesmo que hoje está a ser promovido pelo governo ou pelo partido que cria o governo, que é o Partido Frelimo, e isso acontece em todos os países, dependendo do partido que ganha as eleições e que governa os destinos da economia. Quando se fala de uma ideia por trás do pragmatismo ou da prática, muitas vezes também tem a ver com certas abordagens filosóficas. Nós sabemos, e vocês certamente deram em algumas disciplinas, espero que tenham alguma familiaridade com estes conceitos de positivismo, historicismo, relativismo. O princípio fundamental do positivismo busca da explicação dos fenómenos através das relações dos mesmos e a exaltação da observação dos factos. Ou seja, se os factos é que determinam as nossas ideias e não ao contrário. O historicismo vai mais para uma perspectiva histórica, o estudo de um tema iluminado especialmente por sua origem e desenvolvimento, sendo uma teoria que enfatiza a importância da história como padrão de valor e determinantes acontecimentos. Temos também uma abordagem muito relativista em que, basicamente, isso tudo é relativo, não há verdades absolutas, no sentido de, muitas vezes, não há factos que sejam tão determinantes. Então, aqui também influencia a nossa própria abordagem económica, a maneira filosófica ou analítica como abordamos os assuntos. O empirismo e o indutismo também têm uma forte relação na análise, e é importante tê-lo presente, não pensarmos que os factos são coisas meramente objetivas, no sentido de que elas são como se fosse uma pedra, uma cadeira, um material. Não, o facto, quando nós falamos de PIB, é uma construção conceptual que depois nós convertemos em números e fazemos de maneira a poder medir, para poder... Então, esta relação entre o empirismo e o indutivismo está também muito subjacente nas nossas análises económicas. A doutrina filosófica que afirma ser o conhecimento o resultado da experiência, restringindo-se ao que pode ser apreendido através dos sentimentos, o comportamento da pessoa que se pauta em conhecimentos de ordem prática. Portanto, esta relação, indução, dedução, factos adquiridos através da observação, que depois levam à formação das leis e teorias, à previsão e à explicação. O racionalismo crítico e o falibilismo foi principalmente desenvolvido a partir de meados do século passado, com o grande contributo que Karl Popper deu para a análise da teoria da ciência, e então ele desenvolve a perspectiva de analisarmos, de testarmos as teorias pela maneira como elas podem ser falsificadas, ou seja, no sentido de que uma teoria só se afirma verdadeira desde que ela consiga passar o teste da fiabilidade. E faz uma grande crítica ao indutivismo, a substituição do princípio de verificabilidade pela da falsibilidade ou refutação.
portanto, a refutação das teorias em função das evidências que nós atestamos. E aqui eu faço referência a este aspecto, porque vocês já deram, não sei se já deram ou estão a dar econometria, ou não estão? Já deram econometria? Sim, docente, já. Já todos, ou não sei se a Filza já deu. Ok. Economia 1 e 2 já deram. Já deram, portanto. Ora, basicamente, o fundamento da econometria tem a ver com o teorema da testabilidade na operacionalização do significado e tem foi uma das aplicações exatamente na busca de testes para confirmar ou não confirmar determinadas hipóteses. O que pensam e como pensam os economistas moçambicanos? Eu não sei o que é que vocês têm se familiarizado, mas a verdade é que isto para dizer que por trás daquilo que nós hoje andamos aqui a definir como economia, com crescimento ou não, nós temos uma mistura grande e eu acho que vocês devem procurar e esforçar-se para terem a capacidade académica, teórica e analítica para identificar se por trás de uma certa análise de qualquer um destes economistas que vocês veem aqui, que abordagem existe? É uma economia clássica? É uma economia marxista? É um keynesianismo? É um neoclássico? É um liberalismo? É uma escola austríaca? Bem, vocês certamente também deram um pouco, já devem ter dado história do pensamento económico, têm a teoria, mas é esta capacidade que convém vocês desenvolvam para poder ver, porque uma vez percebendo o que é que está por trás de um determinado modelo, de uma certa política económica, também podem perceber quais possam vir a ser as suas consequências em termos práticos, porque elas foram testadas, elas foram implementadas, e se elas falham, muitas vezes é porque há condições específicas em que elas acontecem. A questão que eu quero a seguir trazer é exatamente o debate em aberto que existe na definição dos conceitos. Quando nós temos, vocês na literatura que nós indicamos, têm um artigo deste crescimento e desenvolvimento económico, do Francisco Diniz, e tem aqui também um texto que vão usar sobre crescimento económico, em que vocês têm alguns manuais que podem servir de muita referência, mas a questão que eu agora quero colocar à vossa consideração é esta relação entre crescimento e desenvolvimento. Exatamente aquela questão que eu coloquei a ou foi o Rosário, não é? Que respondeu. A palavra desenvolvimento, se formos a dividir desenvolvimento, o prefixo que determina um sentido de oposição em movimento por dentro, volver em torno de, andar, e mento, sufixo, que significa ação. Há todo este processo interno de progresso e de ação e de dinamismo, muitas vezes contraditório. O conceito histórico de desenvolvimento tem aspectos de similaridade e que em muitos casos estão amalgamados com o de crescimento. Vejam, por exemplo, esta definição de Luís Carlos Bressa Pereira. É um economista que felizmente ainda está vivo, foi ministro em várias situações, um ministro brasileiro, e é um intelectual que escreveu muito sobre desenvolvimento económico. Vejam, reparem no conceito que ele dá. O desenvolvimento ou crescimento económico é visto como um fenómeno histórico, como resultado da Revolução Capitalista e, consequentemente, da Revolução Comercial, da Industrial e no meio delas, da Revolução Nacional. Está intrinsecamente relacionado com o surgimento das nações e dos Estados-nação. No capitalismo global, no qual a competição económica entre os países é central, implica estar no lado vencedor.
é um processo de acumulação de capital e incorporação de progresso técnico ao trabalho e ao capital que leva ao aumento da produtividade e dos salários. Tratando-se de um processo histórico, deve ser estudado empiricamente, não hipotético ou dedutivamente, como fazem os economistas neoclássicos, nem normativamente. A teoria económica prevê que os países em desenvolvimento realizarão o catch-up, mas isso só será verdade se eles não forem dependentes ideologicamente dos países ricos, se mostrarem capazes de ter a instituição fundamental para o desenvolvimento económico, uma estratégia nacional de desenvolvimento. Eu coloco aqui a questão, isto, portanto, está relacionado com aquilo que o Bressan Pereira designou como um novo desenvolvimentismo. Vamos colocar esta frase sobre alguns aspectos aqui relevantes. E eu quero que vocês prestem atenção na dicotomia entre quantidade e qualidade. O crescimento económico difere do desenvolvimento em alguns aspectos, pois, enquanto o crescimento económico se preocupa apenas com questões quantitativas, como, por exemplo, o Produto Interno Bruto e o Produto Nacional Bruto, o desenvolvimento económico aborda questões de caráter social, como o bem-estar, nível de consumo, índice de desenvolvimento humano, taxa de desemprego, analfabetismo, qualidade de vida, entre outros. Em suma, o desenvolvimento económico é um processo pelo qual a renda nacional real de uma economia aumenta durante um longo período de tempo. Ora, olhando para esta frase, se forem a ver, o que é que esta frase que vem na Wikipedia nos sugere? Que o crescimento económico se preocupa apenas com questões quantitativas e o desenvolvimento económico se preocupa com questões sociais. Temos que ser críticos sobre esta apreciação, como até o vosso colega, o Rosário, não é? Eu acho que era o Rosário, Ciuta, que disse, não, epá, há aqui uma diferença, sim. Falou que um exemplo seria o PIB per capita e o PIB como exemplo de crescimento económico. Mas a questão que se põe aqui é PIB per capita, o que é que ele representa? Não representa uma quantidade, mas representa. Temos o PIB e temos as pessoas. Portanto, esta frase aqui, que nós estamos a ver aqui, mostra exatamente aquele aspecto que aqui eu coloco, que é o sinónimo e a amálgama. Quer dizer, nós aqui estamos a considerar crescimento económico e desenvolvimento, por um lado, como se fosse a mesma coisa, como diz aqui o Bressan Pereira, o desenvolvimento económico, o desenvolvimento ou o crescimento económico. Nós sobrepomos um ao outro. Mas, por outro lado, temos aqui um autor, a Wikipedia, a definir o crescimento económico como fundamentalmente preocupa-se apenas com as questões quantitativas. Se vocês vão ver ao livro, exatamente este que está aqui em cima, e vocês têm, acho que vocês vão receber esse texto, este aqui do Francisco Diniz. Ele tem exatamente este quadro. Crescimento versus desenvolvimento. Análise comparativa. Quais são os atributos que coloca aqui? Qual é a diferença em relação ao crescimento e desenvolvimento? E eu coloco uma interrogação, porquê? Porque natureza, o que é que diz aqui? Crescimento essencialmente quantitativo, na medida em que integra os meios materiais capazes de produzirem bem-estar aos indivíduos. Essencialmente quantitativo. Desenvolvimento, maior capacidade analítica. Quer dizer, o crescimento é maior opacidade e o desenvolvimento é maior capacidade analítica. Qual é a capacidade que nos dá? Essencialmente qualitativo, na medida em que se refere à satisfação real obtida com esses meios materiais, bem como a partir de meios não transacionáveis no mercado. Para mim,
Isto é uma confusão. É uma confusão entre o crescimento. Mas vamos ter presente, porque isto é o que vocês veem nos manuais. Por exemplo, esse manual. Vamos para a relevância dos aspectos de transformação estrutural. O crescimento económico. Admissíveis, embora não determinantes. No desenvolvimento, constitui a essência do próprio processo. Quer dizer, os aspectos de transformação estrutural admissíveis, embora não determinantes. Como assim? Vamos para a relevância dos aspectos normativos. Não tem nenhuma, diz aqui o autor, e aqui tem total. Vamos para a disciplinaridade. Unidisciplinaridade, predomínio do económico, e aqui plurimultidisciplinaridade. E sobre as medidas, o que é que nos indica aqui? Crescimento. Um indicador global, taxa de variação do Produto Nacional Bruto ou do PIB per capita. Está a ver? Aqui aparece no crescimento económico o PIB per capita. Mas aí, há bocado, um estudante, acho que foi Rosário, não é? Disse não, um exemplo de crescimento é o PIB. Um exemplo de desenvolvimento é o PIB per capita. Você tem que corrigir aquele professor, porque aquele professor realmente está confuso. Aquele manual. Configurado como aproximação ao bem-estar. Ou seja, aqui o autor está a colocar o crescimento do PIB per capita como parte do crescimento. E do desenvolvimento. Diz o quê? Indicadores sintéticos ou complexos, integrando quer aspectos normativos, quer mudanças estruturais, influência das interdependências temporais e da mudança da vida. Ou seja, eu quero que vocês, ao verem esse capítulo, adquiram essa capacidade crítica e analítica para perceber que aqui há uma obscuridade que não nos ajuda a fazer uso devido. E este é que é o ponto principal que eu tenho estado a levantar nas minhas análises, é de que esta análise é obscura, não é o crescimento que é obscuro, não é o desenvolvimento que é claro, há alguma coisa que a teoria, os manuais que nós ensinamos aos estudantes são confusos na maneira de abordar o assunto. Portanto, depois apreciem isto e se tiverem comentários podemos conversar, mas queria que vocês tenham isso para. Então, passamos do sinónimo e da amálgama, passamos para a diferenciação e a complementaridade entre os dois. O que é crescimento económico e o que é desenvolvimento económico? Crescimento económico está relacionado com a produção de riqueza, com a produção de renda. Sim, como disse o nosso colega aí da gestão, acho que tem percepção correta quando identifica o domínio do crescimento económico relacionado com a produção. Produção material, produção de riqueza, produção monetária, produção de bens e serviços. Eu ponho-vos aqui a definição que eu penso que é mais consistente com a definição de crescimento económico de Kuznets. E vocês têm na sala o discurso do Kuznets quando ele ganhou o Prémio Nobel em 1971. E ele, nesse discurso, ele fez esta definição, que depois haveremos de colocá-la em algum quiz para análise. É uma definição que eu penso que corresponde a esta perspectiva. O crescimento económico de um país pode ser definido como o aumento, a longo prazo, da sua capacidade de oferecer bens económicos à população, cada vez mais diversificados, baseando-se esta capacidade crescente numa tecnologia avançada e nos ajustamentos institucionais e ideológicos que esta exige. Qualquer das três componentes da definição é importante. Então, temos aqui o foco exatamente em criar capacidade para oferecer bens económicos à população, cada vez mais diversificados, mas ligados com a tecnologia, ligados com as instituições, ligados com a ideologia, que vão influenciar esta noção de crescimento económico. Na ótica de Samuelson e Nordhaus, crescimento económico representa a expansão do PIB potencial.
ou o produto nacional de um país. Ou, por outras palavras, é quando a fronteira das possibilidades de produção de um país se desloca para fora. Portanto, o foco principal do crescimento económico eu quero sintetizar em 5 aspectos essenciais que vocês devem refletir sobre eles. As características deste crescimento podemos considerar, primeiro, aumento da capacidade produtiva, envolvendo uma dupla dimensão, quantitativa e qualitativa. E aqui está um aspecto diferente daquele quadro que eu vos apresentei do Francisco Diniz. O que eu fiz aqui? Não interessa. Segundo, dimensão temporal e o primado da dinâmica de longo prazo. Outro aspecto diz respeito aos resultados do processo histórico. Aumento da oferta de bens, quantidade e qualidade, porque um carro produzido há 50 anos não é o mesmo que um carro que hoje é automático, que tem GPS, que tem toda uma tecnologia. A qualidade e a quantidade é fundamental. A diversificação produtiva é muito importante. Portanto, tem aspectos quantitativos, tem aspectos qualitativos. Outro aspecto diz respeito às condições de viabilização do processo de acumulação, incluindo o processo tecnológico e os correspondentes ajustamentos institucionais e ideológicos. E, por último, como indicadores de medida da capacidade produtiva, nós podemos, sim, temos produtividade e eficiência, temos o PIB, o Produto Nacional Bruto, temos as taxas de crescimento relacionadas com o PIB. Fundamentalmente, o PIB. E variáveis relacionadas à produtividade e à eficiência e à produção. Quem é que andou a escrever isto aqui? Não sei. Fui eu? Vamos para a questão do desenvolvimento económico. Aqui no desenvolvimento económico, a diferença que eu quero que vocês tenham presente, estabelecer, em relação ao crescimento económico, é que, de facto, nós aqui incorporamos uma nova variável, a renda per capita, o padrão de vida por habitante. E quando nós colocamos aqui per capita ou por habitante, ou seja, nós transportamos para a definição de desenvolvimento não só a produção, mas também o produtor. Nós transportamos o agente desta produção. Portanto, já não estamos a falar só de produção, estamos a falar... quem é que está aqui a fazer riscos? Já não estamos só a falar de produção, mas estamos a falar também do agente da produção. E então, qual é a definição mais adequada para complementar e para não se sobrepor ao decrescimento económico? É entender o desenvolvimento económico como o processo histórico de aumento da renda por habitante, ou per capita, e da melhoria dos padrões de vida da população, decorrente da crescente utilização dos excedentes gerados pela acumulação de capital e pelo progresso tecnológico na sociedade em geral. Ou seja, nós temos aqui o processo de desenvolvimento económico sustentado pelo crescimento económico, em que nós temos o envolvimento não só da produção, mas do próprio produtor ou da própria população. Em termos de características, a diferença e a semelhança pode ser identificada desta maneira. Primeiro, nós estamos a falar já não da produção só, mas aqui estamos a falar primeiro da relação dinâmica entre economia e demografia, entre produção e população, o que também envolve quantidade e qualidade. Temos melhoria da quantidade, ou aumento da quantidade e melhoria da qualidade na economia, e o que acontece mesmo, melhoria da quantidade e da qualidade da população, ambas as variáveis inteiras. Temos uma dimensão temporal e o primado da dinâmica
de longo prazo, que também é uma questão de longo prazo. Os resultados do processo histórico é o aumento e a melhoria da renda per capita, que também tem tanto quantidade como tem de qualidade. A diversificação do padrão de vida é um aspecto qualitativo. Outra característica essencial é as condições de viabilidade do processo. Uma das condições é o crescimento económico, a outra condição é o progresso tecnológico em geral. Portanto, não é só um progresso tecnológico a nível produtivo, porque o progresso tecnológico a nível reprodutivo da população é muito importante. Quando nós hoje temos a população a reduzir, com número de filhos, que já não é de 5, 6, 7, mas sim de 2, 3, é uma população totalmente diferente. Neste momento, por exemplo, a China, que teve uma política de um filho durante vários anos, depois abandonou em 2015, mas a China, neste momento, está com uma situação de ter um decrescimento populacional. Parece que vão lançar estatísticas, não sei, ainda não lançaram, porque ali a China controla muito aquelas estatísticas, mas a questão é que a China, o futuro do próprio desenvolvimento económico está relacionado com uma população que é espantosamente grande. E quem diz isso diz outro, ou seja, o PIB per capita depende do tamanho exatamente de ambas as variáveis. Portanto, como indicador de desenvolvimento económico, nós vamos considerar aqui nesta disciplina o PIB, ou o Produto Nacional Bruto, ou o Produto Interno Bruto per capita. Ou seja, numa relação dinâmica entre produção, entre economia e demografia, e não isoladamente a economia como nós consideramos no crescimento económico. Esta é a base da definição que nós vamos tomar em consideração depois, quando formos aplicar no exercício seguinte. Padrão de vida no mundo, pronto. E a partir daí nós podemos estar a usar os diferentes conceitos, aparece toda uma série de análise, pobreza, de riqueza, de desigualdade. Há uma coisa que eu queria que vocês tenham presente. Muitas vezes as pessoas criticam o PIB. Porque o PIB não é uma medida correta porque não mede o desenvolvimento. Porque o PIB não mede a desigualdade. Porque o PIB é muito limitado. Em parte foi assim que foi criado o Índice de Desenvolvimento Humano. Foi pela crítica ao uso e abuso do crescimento económico como sinónimo de desenvolvimento humano e económico. Então, as pessoas, os analistas, e sobretudo a Amartya Sen, liderou todo um processo intelectual, aquele economista indiano que depois teve o seu prémio Nobel também, e foi-se criar o desenvolvimento humano. Eu não tenho qualquer objeção e acho um processo intelectual interessante, mas acabou por depois mostrar que o próprio Índice de Desenvolvimento Humano também não mede desigualdade, também não mede certas coisas. Foi preciso depois trazer o Índice de Desenvolvimento Humano por género, por diferentes categorias, porque não captava também. Ou seja, o PIB per capita, primeiro, o PIB por si, como nós captamos com o PIB o quê? Captamos a economia à qual nós conseguimos fazer estatística. Há uma parte da economia que é informal, que não é medida. A parte tanto extralegal, informal, como até a parte mais anti-moral ou o tráfico não entra nas estatísticas. Então, há esse aspecto de nem todo o PIB corresponder em países, sobretudo com estatísticas fracas, corresponder ao universo total da economia nacional. Esse é um aspecto. Mas o outro aspecto, de dizer que o PIB é mau porque não mede o desenvolvimento, eu costumo dizer, porque é que você, quando quer medir a altura, não vai para uma balança? Porque é que você, quando quer medir o peso, não pega numa fita métrica? Ou seja, nós temos que aprender a tirar das medidas aquilo que elas nos podem dar. E se nós queremos medir o peso, nós subimos uma balança. Mas se nós queremos medir a altura, nós vamos buscar uma fita métrica. Se nós queremos medir a pressão arterial, nós vamos buscar o aparelho próprio. Ou seja, nós temos que usar as medidas para aquilo que elas foram feitas. E não depois dizer, a fita métrica não presta,
porque ela não mediu o meu peso. Eu queria saber quanto é que eu peso. Eu penso que é um pouco o que se passa com essa discussão. Não significa que o PIB não tenha limitações, tem. Mas se nós queremos medir a desigualdade, nós vamos buscar as medidas de desigualdade. O índice de Gini, os outros indicadores de desigualdade, a diferenciação que as estatísticas nos permitem fazer. E para isso existem outras medidas próprias que nos permitem fazer essa análise. Portanto, é bom nós sabermos também posicionar-nos face a essas limitações, no sentido de não procurar nos indicadores, nas variáveis, aquilo que elas não nos podem dar. E simplesmente rejeitar, dizer, agora vamos. É verdade que agora surgem depois, vamos acabar com o PIB, vamos criar o índice da felicidade, vamos criar o índice de desenvolvimento humano. Criou-se o índice de desenvolvimento humano, mas a verdade é que as pessoas não abandonam o índice, o PIB ou a taxa de crescimento. A despeito das suas limitações, elas servem para comparação. E todas as estatísticas têm as suas virtudes e as suas limitações. Eu acho que é importante que a gente tenha esta clareza, no sentido de não pedir a uma variável aquilo que ela não pode dar. Não pedir a fita métrica para nos medir a pressão arterial ou para pensar sobre uma outra característica para a qual é preciso buscar o aparelho próprio ou a ferramenta adequada. Pensar como economista implica, e isto é a preocupação desta cadeira, que a gente, sim, tome em consideração a teoria, tome em consideração os modelos, tome em consideração as diferentes abordagens, mas também a nossa preocupação com esta cadeira é que vocês saiam deste curso com a sensibilidade para a sua operacionalização. E por isso é que nós temos, ao longo deste semestre e desta cadeira, a utilização dos conceitos para a aplicação empírica, por exemplo, a aplicação empírica sobre a taxa de crescimento garantida. É uma das coisas que nós iremos fazer usando a Penrose Table e usando a análise. Toda esta problematização sobre o PIB pode ser muito interessante no sentido de termos consciência sobre as suas limitações, mas não perdermos o sinal no meio deste ruído todo que geralmente acontece. As limitações do PIB são, sem dúvida, alguns que diziam que o PIB deveria realmente simbolizar um produto grandemente ilusório. Pois é, ilusório, mas a verdade é aquele que nos permite visualizar e ter uma percepção de como é que a dinâmica da economia mundial se faz. Aqui a senhora Dilma, naquela altura que ainda era presidente, perdeu alguma coisa, dona Dilma? Perdi o meu PIB. Eles estavam a dizer, os brasileiros, que o PIB estava a ficar um PIBzinho. Desenvolvimento económico e desenvolvimento humano. Toda esta ideia sobre o bem-estar, a influência do PIB nas emoções e nos traumas e na destabilização psicológica, está muito relacionado. Se olharem para este gráfico, o que é que nós vimos aqui? Aqui já podemos ver, vejam, temos Maurícias. Este gráfico começa em 74. Vocês vão ter uma base de dados que começa em 1960. Em alguns casos, em 1950. Portanto, nós podemos fazer a trajetória das economias, compará-las, de maneira a perceber qual foi o progresso económico, qual foi o progresso do desenvolvimento económico, qual foi o progresso da economia. E vejam, ok, Moçambique está aqui, praticamente estacionário, ou não evoluiu significativamente, não, praticamente estacionário em relação a 1974. Tem o Zimbábue, com esta trajetória quebra a partir de 76. Tem a Botsuana, tem uma evolução do PIB per capita que, por volta de 2014, já estava em $16.000. As Maurícias com quase $18.000, a África do Sul. Portanto, a partir daqui nós podemos ter uma imagem de qual foi o progresso e qual foi o retrocesso das próprias nações e das próprias economias. Se olharmos para aqui, para Moçambique, este gráfico, o que é que nos mostra? Mostra a projeção da população
da população desde 1890. O que é 1890? Por que 1890? Que data significa isto? Alguém que sabe? A Macedónia, o que é que acha? O que é que aconteceu em 1890? Armando. Assis. Epa, desapareceram. Alguém quer comentar? 1890. Será que estão presentes? Não, que já estão a ouvir. Ah, o Rosário. Epa, o Rosário é o que fala sempre, mas João, Rosário, vai lá, avança. Bom, pelo que eu posso perceber, né, com a introdução do colonialismo, né, a população moçambicana teve o seu crescimento, digamos assim dizer, controlado, né, como com os trabalhos forçados, trabalho de escravo. Não, está bem, está bem. Não, antes disso. O que é 1890? Não percebi? O que é que representa o ano de 1890? 890, 891. Pelo que mostra o gráfico, é a introdução do colonialismo, né? Não, ali diz nascimento do Estado moderno, mas o que é que isso significa? Independentemente do... Quer dizer, pronto, é verdade que foi um Estado colonial, mas o que é que aconteceu neste ano? Aliás, não em 90 propriamente, mas em 1891. Meus amigos, vai fazer no próximo mês, dia 11 de junho, 130 anos. Pá, essa parte eu não sei muito bem, não. Quando é que nasceu Moçambique? Com o suposto descobrimento da África por Pá, você está Portugal. tramado. O Vasco da Gama já andou aqui há 500 anos. O Vasco da Gama andava a passear de barco. Ali houve um governador aí de Inhambane que disse que foi o primeiro turista que apareceu em Moçambique. Pronto, ele andou a fazer aqueles descobrimentos. Mas isso foi há 500 anos. Pá. Em 1891, o que é que aconteceu? Pode dizer, eu não sei responder, pode deixar passar. A ver, esse é que é o problema. Há aqui um problema, sabe, que nós, eu penso que temos que arranjar maneira que a Frelimo corrija. O Tratado Anglo-Português. Boa tarde, sim. É o 10º. Foi assinado o Tratado Anglo-Português. O tratado de quê? Anglo-português, não é? Tá? Mais alguma sugestão? Sem dizer que anglo-português. Yeah. Então, mas o que é que esse tratado representa? Esse tratado representa a definição da geografia de Moçambique que hoje temos, que nós conhecemos. Ou seja, a definição das fronteiras que vinha sendo definida ao longo daquelas décadas passadas, que vinha sendo discutido se o Zumbo ficava British, ficava inglês, ficava do Zimbábue ou ficava de Moçambique. Se aqui a Ponta do Ouro ficava da África do Sul ou não. Ou seja, todo o traçado, hoje o que nós conhecemos de Moçambique como geografia, foi fixada naquele acordo mediado pelo Macamaon, aquela praça que temos lá embaixo dos trabalhadores. E o Macamaon foi o que mediou a disputa entre Portugal e a Inglaterra.
Portanto, a definição das fronteiras de Moçambique, o Moçambique como nós conhecemos hoje, que nos permite dizer que a população neste momento são 30 milhões, está ligada exatamente à definição das fronteiras neste ano. Porque independentemente da natureza do Estado, o Estado depende do território, depende da população, depende depois do tipo de administração que tem. Mas independentemente se ele é fascista, colonialista, frelimista, democrático, etc., independentemente da natureza do Estado, nós temos um território, e este território nasceu em 1891, exatamente vai fazer 130 anos no próximo mês. Então, o que é que acontece? Eu várias vezes que faço esta pergunta, alguns alunos dizem, não, Moçambique nasceu em 75. E eu pergunto, a Frelimo andou a lutar por um país que não existia. Ou seja, quando Moçambique nasceu aqui em 75, tinha cerca de 10 milhões. Por que tinha 10 milhões? Porque em 1891 ficou reconhecido que Moçambique tinha cerca de 800 mil quilómetros quadrados, tinha aquelas características, tinha a fronteira ali, tinha a fronteira com a Tanzânia, que agora está ali naquela confusão de Cabo Delgado, tinha o Zimbábue. Portanto, esta característica, a única maneira de nós podermos dizer que temos 10 milhões em 75 e agora 30 e tal milhões, é porque nós temos uma referência territorial, uma referência geográfica, uma delimitação fronteiriça que foi fixada nesta data. Moçambique, para termos noção histórica, devia ter esta data como referência, não para elogiarmos o colonialismo, mas porque nós herdamos. A partir do momento em que a Frelimo aceitou, em 1975, as delimitações territoriais, então herdou este país definido exatamente nesse acordo luso-angolano, inglês, que finalmente foi acordado nessa altura. Portanto, a importância desta data é exatamente, do ponto de vista não político, mas do ponto de vista do económico e cultural e geográfico, etc., é que foi nesta data. Antes havia, sim senhora, prazos, havia comércio, havia toda, mas a delimitação da fronteira não estava estabelecida. Portanto, nós não sabíamos o que é que era Moçambique, o que é que era Zimbábue, o que é que era África do Sul, Suazilândia, etc. Então, nesta altura, a estimativa melhores que existem é que em 1990 a população de Moçambique rondava 3,8 milhões de pessoas. Ela cresce progressivamente até 10 milhões por volta da independência, aqui como uma duplicação, e desde a independência ela triplica, passa de 10 para mais de 30 milhões neste momento. Ou seja, veja o ritmo de crescimento. Em 2016, cerca de 29 milhões. E vejam que a partir de agora, de 2020, com cerca de 31 milhões, dentro de 20 anos, Moçambique vai duplicar outra vez. Ou seja, em 20 anos, Moçambique vai aumentar para 60 milhões. Já viram as implicações que isto tem do ponto de vista do peso, da carga para a economia? Se a população está a crescer a cerca de 2,5, 2,7, 2,3, depende da taxa que nós considerarmos, para que haja desenvolvimento económico, o PIB tem que crescer acima desta taxa. Senão, a produção não aumenta acima da população. E, portanto, há menos produto para mais pessoas. O ritmo de crescimento é bastante elevado. Vinha de uma taxa relativamente curta e cada vez começa-se a duplicar. Tem a primeira duplicação da população em 70 anos, desde 1891 a 1961. Demorou 70 anos para fazer a primeira duplicação. Depois, demorou cerca de 33 anos para fazer a segunda. Demora 24 anos para fazer a terceira. E pouco mais de 20, e menos de 30 anos para fazer a quarta. Portanto, há aqui um crescimento da população ainda muito acelerado. Porquê? Porque a população moçambicana é daquelas que algumas outras da África Austral
ainda não fizeram a transição demográfica, um assunto relacionado com a própria estrutura da população. Portanto, vejam como isto é importante, esta característica do crescimento, a estrutura da população vai determinar também a estrutura do desenvolvimento económico, porque o número de pessoas que estão em idade de trabalhar, o número de pessoas que podem contribuir economicamente, ou então podem contribuir como consumidor apenas, no caso das crianças, no caso dos idosos, mas os idosos ainda são uma percentagem muito pequena, comparativamente ao crescimento das crianças. Portanto, vejam a importância. Esta data aqui é importante, independentemente da natureza do Estado. É verdade que este Moçambique, esta geografia foi criada pela disputa entre os ingleses e os portugueses. Depois veio todo aquele processo de colonização, sim senhora, veio toda a forma como o Estado de Salazar, de Caetano fizeram a maneira como geriram o Estado. E por isso é que, houve a luta pela independência, mas quando Moçambique adquire a independência, herda as características do país, a população, a geografia, o território, pelo qual está hoje ainda a lutar, e se não tivermos cuidado em Cabo Delgado, os jihadistas querem comer-nos ali uma parte, não é isso? Portanto, o facto de que Moçambique tem as características que tem, ainda temos que garantir que elas não sejam perdidas. Mas esta situação permite-nos fazer a análise, independentemente do regime político que possa existir, a análise da evolução da população, a análise da evolução da própria economia. Vejam, desde 1960, aqui temos a comparação, meio século de crescimento demográfico. Qual é o crescimento demográfico? É esta linha vermelha, uma média de 2,2% ao longo deste período. O crescimento, a taxa de crescimento demográfico, esta aqui. A taxa de crescimento económico, vejam aqui, esta aqui tracejada. E a taxa de desenvolvimento económico, esta azul carregado aqui. É isso. Portanto, são estas três taxas que eu quero que vocês tenham presente na análise que vão fazer dos países para operacionalizar o conceito de crescimento demográfico, crescimento económico e desenvolvimento, numa relação de complementaridade e de diferenciação que eu coloquei aqui nesta apresentação. Conclusão: pensar, debater e saber fazer. Este é o aspecto que eu acho que é importante vocês tenham presente nesta disciplina. Que perspectivas teóricas se associam às medidas convencionais do PIB? Pronto, a gente há de eventualmente falar sobre estes aspectos ao longo do tempo, mas é desta discussão, desta apresentação, surge toda uma série de discussão teórica, dependendo se é keynesiano, se é liberal, se é neoclássico, depende das abordagens. Qual a relevância das abordagens teóricas para a análise da economia, dos setores e os problemas sociais? Que estratégias de crescimento económico e desenvolvimento emergem do quadro convencional do PIB? Qual a relação entre desenvolvimento e subdesenvolvimento? A verdadeira dificuldade não está em aceitar ideias novas, mas em escapar às ideias antigas. Esta relação entre estes diferentes pensadores que estão por trás, eu acho que é importante vocês abertamente analisar. Nós temos aqui em Moçambique, por causa de toda a cultura marxista-leninista, ficamos muito afunilados, muito limitados. Agora predomina muito uma ideia, precisamos da intervenção do Estado, toda uma coisa que se mistura com o keynesianismo. O liberalismo é uma coisa que ainda é uma avis rara, ainda é quase uma heresia. Este livro do Joseph Stiglitz, que também ganhou o Prémio Nobel, o Amartya Sen também ganhou o Prémio Nobel, produziram este livro sobre a utilização incorreta, as medidas incorretas que o PIB pode fazer. Tem muitos aspectos importantes que eu acho que devem ser considerados, mas eu acho que enferma exatamente da confusão entre
a fita métrica e a balança. O senhor Stiglitz também gosta muitas vezes de querer pesar-se com fita métrica. E então faz críticas que às vezes têm essa limitação. Apesar do Prémio Nobel, eu acho que é mais por causa da abordagem teórica dele do que propriamente dele não saber economia, dele não ser, porque ele é um alto analista e sem dúvida. Eles depois escreveram este livro, Beyond, para além do PIB, as medidas que devem ser consideradas para a análise do comportamento económico e social. Nos últimos anos também surgiu a teoria do decrescimento, a necessidade de decrescer em vez de crescer, porque é verdade que nem tudo pode crescer de uma forma eterna. O desafio do decrescimento. E esta teoria começou a surgir, que eu acho que tenho estado com curiosidade de acompanhar como é que ela reagiu à pandemia do Covid, porque a pandemia do Covid parou a economia em maior parte do mundo. Então, se queriam decrescimento, tiveram uma experiência de decrescimento. Quanto tempo é que a economia pode aguentar numa situação como aquela que foi provocada pela pandemia do Covid-19? É um aspecto que poderemos ficar atentos nessa discussão, porque pronto, agora estamos a entrar na fase pós-Covid e o desafio do decrescimento, vamos lá ver se nos leva a refletir sobre este tipo de análises que antes foram feitas de uma forma muito mais confiante de que era preciso parar isto, parar aquilo, mas a verdade é que nós, há um ano para cá, paramos e estamos a ver as consequências. Presentemente, o maior desafio que o processo de ensino e aprendizagem enfrenta não é inventar meios crescentemente sofisticados e ardilosos para esconder a informação do estudante e do pesquisador, a fim de o obrigar a mostrar que memorizou o que está nos livros ou no Google. O grande desafio é dispormos da imensa informação e dados e muitas vezes não sabermos o que fazer com eles. Esta é a questão. Por esta frase reflete a opção pedagógica e didática que eu tomei há uns 20 anos, que é não darmos teoria só de uma forma meramente abstrata, mas aplicar de forma usando a informação. E por isso, graças à contribuição desses institutos internacionais, temos hoje uma Penn-World Table que nos dá uma ideia das economias do mundo, das economias em geral. E pronto, penso que o aspecto fundamental está colocado. Eu queria agora chamar a atenção para vocês para os materiais que depois vocês podem encontrar na sala. Tem os textos, onde é que está? Esta já expirou, vamos lá voltar. Tem aqui o Diniz, o artigo do Diniz, Francisco Diniz, que vale a pena ler de uma forma atenta e crítica para poder tirar o benefício dele. Tem aí também um texto do crescimento económico do Figueiredo. Tem aqui a aula do Kuznets, a tal discurso que ele fez quando ganhou o Prémio Nobel sobre o conceito de crescimento económico, os resultados e as reflexões que ele fez. E tem aqui um artigo sobre a conceptualização do crescimento e desenvolvimento, um capítulo de um artigo que eu e o Moisés publicamos no Desafios para Moçambique em 2016, que pode ser útil. E aqui embaixo tem a apresentação que eu acabo de fazer, portanto, este PowerPoint para vocês analisarem. Dito isto, vamos a algumas dúvidas ou questões que queiram colocar no tempo que ainda nos resta, que já não é muito. Gostaria que levantem algumas questões. Por favor, digam. Alguma questão que queiram colocar? Docente. Litos Macamo, não é? Sim. Ok.
Bom, percebi a aula e a explicação do docente, mas tenho uma dúvida no que diz respeito ao trabalho prático que o docente acabou de mandar. Bom, eu gostaria de saber se nesse trabalho prático é para usarmos algum modelo de crescimento econômico à nossa escolha ou podemos nos cingir a analisar os dados da planilha Pen Table que nos foi fornecida do docente. Bem, este trabalho prático, neste primeiro trabalho prático, não há propriamente um modelo ainda a ser aplicado, porque as tarefas que vão ter são tarefas que relacionam exatamente os valores absolutos, os valores relativos, as taxas de crescimento, a progressão do PIB. Portanto, é uma análise com base nas variáveis que forem identificadas no trabalho. Portanto, vocês têm ali as tarefas, vocês têm cada um 2 países para analisar, vocês vão, a partir desses países, fazer uma análise dos dados e não de outras informações, porque o importante aqui é vocês fazerem a aplicação empírica de conceitos de crescimento, de desenvolvimento e de crescimento económico, crescimento populacional e desenvolvimento económico. Portanto, depois, noutras fases noutros trabalhos mais adiante, havemos sim de utilizar outros modelos, mas o trabalho que vão ter neste próximo tempo não é propriamente um modelo de solo, ou um modelo deste, ou um modelo daquilo, porque não é esse o foco ainda. Vamos ver, primeiro, vamos por partes. Portanto, é nesse sentido. Já, por aqui, quem é que perguntou isso? Alô? Esqueci-me do nome, já fechou o micro. Quem foi? Foi o Litos. O Litos já escolheu os países? Litos? Sim, Alô? docente. Já escolheu Sim, os países? Sim, já escolhi. Quais são? Nigéria e Itália, 42. Não percebi. A Nigéria? Nigéria e Itália. Nigéria e Itália. Pronto. Então você, para este primeiro trabalho, vai poder nos dizer houve crescimento, houve desenvolvimento na Nigéria e na Itália? Houve períodos de crescimento? Houve desenvolvimento económico? Basicamente, o primeiro trabalho é nesse sentido. Está bem? Sim, docente. Mais questões? Mais alguém? Eu não tenho mais questões a fazer. Ok, está bem. Então depois veja o trabalho e depois vamos ver nas próximas aulas a progressão. O Moisés, eu penso que o Moisés está aqui. Devem ter reparado que eu ocupei a sala dele, mas se não me engano ele está ali, não é? Moisés? Está, não está? E onde é que está o Cardoso? Estou aqui, doutor. Então, Boa Cardoso. tarde. Sim. Boa tarde. Então, pronto, temos que depois acompanhar aqui esta malta para a realização do trabalho prático. Para quem não esteve no último dia, o José Cardoso é um dos assistentes, tal como o Moisés. O Moisés ia estar de viagem neste momento, não podia estar presente, penso que não está disponível. Ou melhor, aquilo que está ali, penso que é a gravação, mas, portanto, Cardoso, nós depois vamos nos coordenar na segunda-feira e temos ainda outro assistente e por isso vamos coordenar para fazer as atividades.
Outro estudante, mais algum estudante? Ou tens alguma coisa a dizer, Cardoso? Por enquanto não, por enquanto não. Ok. Mais estudantes, como é que é? Há alguma questão?